Olá, estudante! Francisco Oz aqui. A gente vai trabalhar hoje uma pergunta que é: de onde veio Deus? Ou Deus surgiu, né? Como Deus surgiu? Primeiramente, ela já é confusa e sem lógica, né? Porque nós estamos trabalhando sobre um ser que sempre existiu, que não teve princípio nem fim, que não foi criado. E aí se pergunta, ou se insiste em perguntar, mas de onde ele veio? Se eu digo para você que uma coisa não tem princípio, então alguém pergunta, então o que havia antes do princípio dela? Então o que havia antes dela? Se não tem princípio, não tem alguma coisa antes dela. Entende? É uma pergunta ilógica. E que se insiste em questionar uma coisa que não tem uma base para questionar. Qual o tempo que existia antes? Qual a referência existia antes? De onde veio? Como surgiu? Mas aqui tem-se as questões sobre a intenção perguntada e tem também aquilo que nós vamos aprender hoje, que é: Deus sempre esteve na mesma forma? Não. Entende? E isso é para você, estudante. Para o resto do mundo, deixa eles procurar o que quiserem, deixa eles pensar o que quiserem. Na verdade, você não pode convencer um cavalo a tomar água, só levá-lo aonde está ali, ao lago, né? Então vamos lá. Deus sempre foi da mesma forma? Não. Deus sempre foi Deus? Não. Deus significa objeto de adoração. No princípio, ou seja, o princípio que nós temos ciência de seu movimento, tá? Ele é o auto-existente, ou existente de si mesmo, certo? Não havia quem o adorasse. Ele não adoraria a si mesmo. Então ele não era objeto de adoração, logo ele não era Deus, entende? Assim, não tinha o título de Deus, tá? Não tinha o título de Deus. Todavia, nele está todas as características e atributos e nunca mudou. Mas vamos lá então ao quadro branco, eu vou desenhar isso para você, para que possa dar uma olhada bem mais ilustrada sobre isso. Certo, quadro branco. Vamos ao caso. Ó, Deus sempre existiu? Não. Da forma que nós conhecemos, não. Vamos imaginar que tudo era Deus, tá? Tudo, absolutamente tudo, era Deus. Em certo tempo, olha só que curioso, nós temos então a ideia de que Deus, ele se contraiu, tá? Nós temos a ideia de Deus somente depois, ou que nós o conhecemos depois que ele se revela, procura se revelar. Então, o que veio aqui, quando era somente Deus, ele se retrai, cria para si uma forma, tá? E a partir dessa forma, ele cria todas as coisas. No caso, os anjos, tá? Os anjos, ó, as asinhas dele aí, ó, que beleza. Nossa, que anjo feio. Tá. É um anjo. Um anjo. Aí depois ele cria todas as demais questões que nós conhecemos, planetas, etc, etc, etc. Deus, no princípio, antes dele se fazer conhecer, dele desejar se fazer conhecido, tudo era Deus. Então ele se contrai para dar espaço para que o universo exista e cria uma forma para se habita dentro dessa forma. A partir dela, cria todas as coisas. Como está escrito que... Vamos à escritura. Melhor do que só citar, né? Isso é verdade. Peraí, vou pegar a escritura. Certo, escritura na tela. Olha só. João 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse no princípio é em um princípio, tá? Em um princípio. Quando Deus desejou, veja só, aqui, quando Deus desejou se revelar, nessa parte aqui. Tá? Quando nós o conhecemos, nós podemos conhecer, nós só entendemos algo quando isso toma forma diante de nós, certo? Então vamos voltar à escritura. Beleza. O verbo, ó, em um princípio, né? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, através da forma. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Através da forma. Olha só, em Colossenses 1, 15 ao 24 diz: Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível.
Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, por tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele, para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia. E por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça e o corpo da igreja. Ele, ou seja, Deus, através da forma, que resolveu habitar dentro dela, aqui, criou todas as coisas. Essa é a forma que nós vemos revelada. Esse é Jesus Cristo, o Messias, o Deus revelado diante de nós. Então, quando ele surgiu, quando resolveu se revelar, quando decidiu revelar-se, aí ele surgiu. Entende? Esse Deus que nós conhecemos, essa forma que nós conhecemos, que tem se revelado e continua se revelando de eternidade a eternidade, ele surgiu. Aí, nós temos a dificuldade de entender as coisas porque fomos criados numa linha do tempo e tentamos descobrir o que veio antes de nós. Olha aqui a pessoinha. Nós tentamos descobrir aquilo que veio antes de nós. E essa é a dificuldade. Agora, nós tivemos toda a preparação do mundo, toda a preparação do universo, tudo, para se chegar a um ambiente agradável e perfeito para que nós pudéssemos habitar nele. Antes existia uma criação, existia muita coisa ali. Agora, quando imaginamos sobre Deus, ele era tudo e ele teve que se contrair. A partir dessa contração, ele criou a forma e começou todas as coisas. Aí nós vemos agora o livro de Gênesis, tá? Vamos entrar aqui no livro de Gênesis, espera aí. Deixa eu pegar a escritura. Escritura na tela. Gênesis 1, ó. No princípio Deus criou os céus e a terra. Agora a gente descobriu que Deus, através da forma, criou os céus e a terra. Deus, através de sua forma, criou os céus e a terra. Em qual tempo? No princípio. E esse princípio é qual? Não foi determinado o tempo, porque os dias e as estações só são determinados depois. Mas em um princípio, Deus criou os céus e a terra. Em algum momento, ele decidiu se fazer conhecido, por isso ele se haja. E esse é o momento onde Deus surgiu, abre aspas, fecha aspas, sim. Entende? Esse Deus que se revela, sim, perfeito, ele se tornou conhecido, em algum momento ele se tornou conhecido. Antes, ninguém conhecia ele. Sobre a criação do tempo, inclusive tem um vídeo aqui no canal, estudante, que eu explico quanto tempo tem, né? Aqui, esse no princípio, não faz parte dos dias da criação, tá? E que entre o verso 1 e o 2 tem milhões e muito tempo. E a Terra veio a se tornar sem forma vazia, etc. Inclusive, é um vídeo sobre os dinossauros. Você pode clicar em algum lugar aqui ou então pesquisar no canal mesmo, tá? Vamos a mais uma pergunta. Estudante, Davi e Jonas eram homossexuais? Aquele caso deles prova a homossexualidade na Bíblia? Vamos lá. Davi e Jonas não eram homossexuais. Primeiro ponto. Explicando isso até mesmo psicanaliticamente. Quando se tem a ideia, ou se quer forçar o texto a dizer isso, tem que se observar duas coisas. A primeira, será que essa pessoa não tem a dificuldade, porque eu já vi muito dessa pergunta, a dificuldade com a própria sexualidade? Ou então ela quer que o texto diga algo que ele não diz. Ela quer, por algum motivo, ver essa sexualização naquele afeto que havia ali. Certo? E se você vê sexualização em todo tipo de afeto, poxa, então tem-se primeiramente um problema, certo? Algo que pode ser bem mais grave do que simplesmente uma pergunta. Veja, eu vi várias repetições desse tipo de pergunta. E eu te pergunto, e também faço a mesma pergunta à pessoa que faz esse tipo de pergunta, que é, poxa, será que se você vê um homem abraçando outro homem, se trata de homossexualismo ali? Um pai a um filho se trata de homossexualismo, um amigo a outro se trata também? Será que tudo se trata de alguma coisa sexual? Tudo não é possível. Se esse pensamento existe, então já se acende um alerta, certo? Agora vamos à resposta, tá? A resposta é não era homossexual, não tem isso. Tá? Primeiramente,
Davi era um homem segundo o coração de Deus. Segundo ponto, poxa, ali era um povo separado, distinto. E não havia prática de acordo com os outros lugares. Não havia, não deveria haver. Vamos às respostas bíblicas também. Tá? Respostas bíblicas. Até mesmo tem leis que proíbem que um homem deite com outro homem. Como se fosse uma mulher, tá? Porque senão vão interpretar, não pode nem dormir amigo, pode dormir perto de amigo não, que... pelo amor de Deus. Então, vamos à análise, né? Vamos à análise do caso, analisar primeiramente aqui o qual sentido ou qual espírito que está sendo feita a pergunta. Então, vamos lá. Texto. Aqui, o texto. João 15. Ó. 2 Samuel 1,26 diz: Angustiado estou por ti, meu irmão Jonas. Quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Deixa eu dizer isso para vocês. Jonas tinha morrido. Tem outro lugar que Davi separa-se de Jonas quando esse diz a Davi, vai, porque meu pai está querendo te matar. E ele despede-se de Jonas com um choro e com um beijo. Tá? Aqui, beijo. Tem sido dito na igreja também, no Novo Testamento, inclusive. Vamos aqui. Eu vou mostrar para vocês a ideia do beijo, tá? A despedida do beijo. Certo. Olha na tela. Ósculo santo refere-se à prática de cumprimentar outros cristãos com um beijar da paz. Um sinal de amor fraterno, amor entre irmãos, conforme descrito na Bíblia. Historicamente, era uma forma de saudação comum que consistia em beijar o rosto um do outro, como recomendado pelo apóstolo Paulo em passagens como Romanos 16. Agora, ósculo é um gesto de união e respeito, e o termo vem do latim ósculos passus, que significa beijo da paz. Vamos então, Romanos 16, 16. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Vamos então mais um lado onde fala sobre beijo, saudar com um beijo. Lucas 22, 48 diz assim: Mas Jesus disse, Judas, é com um beijo que você trai o filho do homem? Poxa, entende? Então, quando você vê sexualização nessas coisas tudo, você tem alguma coisa errada. Absolutamente. Absolutamente. Vamos, então, continuar a leitura. Olha só. O que Davi também diz, né? Continuando. Não era um caso de homossexualidade. De modo nenhum. Provérbios 17, 17 diz: O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Em outras traduções diz que nos momentos tem um amigo, nos momentos difíceis, nos momentos, né, um amigo é mais chegado que irmão. E também que no dia da adversidade nasce um irmão. Quer ver? Vai nem ter trazido aqui não. No dia da adversidade nasce um irmão. Um amor de irmão. Cuidado que há um pelo outro. Eclesiastes 7:28 diz assim, procurei outras respostas, mas não encontrei nenhuma. Entre 1000 homens encontrei um que eu poderia respeitar, mas entre as mulheres não achei nenhuma. Já tentaram colocar dizendo que Salomão era homossexual. É absurdo, absurdo. Salomão é homossexual. Olha só, porque ele fala que encontrou um homem e tal, e não entre as mulheres. Bem, veja só, entre ele pode confiar. Mas entre as mulheres, não. Sabe por que isso? Por causa da sedução, tá? Você não vai confiar numa mulher como se confia em um irmão. Mas eu posso confiar na minha esposa. Sim, você vai confiar na sua esposa, porque ela aí é a parte de você. É você, né, no reflexo. É você e ela, uma só carne. Mas veja só, quando você é induzido sexualmente por algo, entendeu? Agora com um homem, não. Com seu irmão, não. Mas a mulher não, você não olha com pensamento. Tem até esse um dito que, entenda, né? Abre aspas, fecha aspas, que diz assim, que você não pensa com a cabeça. Entende? Então diz, eu encontrei alguém que eu posso confiar, que eu posso respeitar. Mas entre as mulheres, eu não achei uma. João 15, 13 ao 15 diz, ninguém tem amor maior do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Olha só, ninguém tem amor maior do que este, amor fraternal, de dar a sua vida pelos seus amigos. Jonas
estava disposto a dar a vida dele por Davi, e Davi por Jonas também. Entende? Ou seja, olha só, voltamos aqui então Salomão, tá? Ele diz, mas não encontrei nenhuma. Entre 1000 homens, encontrei um que eu poderia respeitar, que ele poderia dar a vida por mim, que eu poderia confiar e que eu daria a vida por ele. Mas entre as mulheres, eu não encontrei uma que pudesse dar a vida por mim e eu por ela. Eu faria isso, ela não faria. Poxa, tem até uma pesquisa, sim, vem ao caso, mas só para ilustrar para você. Tem uma pesquisa que as pessoas dizem assim, perguntando a um casal, você morreria por ela? Aí o homem diz sim, morreria. E você morreria por ele? A mulher disse não. Entende? Essa coisa está sendo aplicada aqui. Então não tem algo de homossexualidade que a não ser na cabeça daquele que procura. Daquele que procura tentar de alguma forma para ter. Mas o texto não tem compromisso nenhum com essa pessoa. E ela não tem compromisso nenhum com o texto. Né? Olha só. Vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Jesus Cristo morreu por mim e ele sabe que eu posso morrer por ele. Poxa, esse é amor e não há amor maior do que esse. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. E aqui nós encerramos essa questão, tá? Eu espero que esteja bem claro para vocês que não existe esse caso de homossexualidade, nem de Salomão e nem de Davi. Deixo claro para vocês. A gente vai encerrar, tá? Encerramos então. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o seu gostei, deixe o seu like aí, se inscreva no canal, deixe suas perguntas também e até o próximo vídeo. Não esquece de ativar as notificações também, se inscrever e compartilhar nos status do WhatsApp para que mais pessoas possam ver e tirar essa dúvida também, certo? Até o próximo vídeo.